que ele era o mais bonito e disse que mostraria mais amor do que nunca. Depois de um tempo, Urium estava lavando roupa enquanto pensava se era porque dormiram juntos até de manhã que seu pênis tinha crescido. Ele estava beliscando suas bochechas e tentando tirar suas roupas no meio do dia, e enquanto ela estava distraída, um pano escapou de sua mão e começou a fluir no rio. Ela correu atrás dele para tentar pará-lo e, em seguida, Ion chegou e perguntou onde Urium estava durante a lavanderia. Ela decidiu lavar por um tempo até Urium voltar. Dolos estava correndo em direção ao local e ouviu o som do bastão de Urium e viu o bastão acenando. Ele pensou que Ureia devia estar impaciente e decidiu surpreendê-la por trás, agarrando seus seios e empurrando-a para baixo, dizendo que era difícil manter-se até agora. Antes que Ion pudesse dizer algo, Dolos removeu sua saia e estava prestes a forçar sua entrada, mas ela começou a tremer e gritou com ele para parar. Dolos ficou assustado ao ver que a pessoa que ele estava prestes a entrar era Ion e se desculpou rapidamente, mas ela correu dali. Depois de um tempo, Urium voltou para o local da lavanderia e pensou que era quase hora de aparecer, mas a lavanderia estava quase terminada, então ela se perguntou por que ele não estava vindo. Depois de um tempo, Ion disse a Dolos para ser honesto com ele e perguntou com quem ele estava indo no meio da noite, mas Dolos respondeu que não conseguia dormir, então parou no celeiro. De repente, Ion chegou e Ion perguntou por que ela estava lá novamente. Ela disse que ele deve estar cansado do trabalho, então trouxe batatas cozidas para ele, enquanto Dolos pensava que deveria se desculpar adequadamente. Ela então olhou para Dolos e ficou nervosa enquanto ele se aproximava e se desculpou por tê-la confundido com outra pessoa. Ele só então percebeu que a corda de era rasgada, então ela disse para ele tirá-la. Mais tarde, em uma vila próxima, o general Quack e seus homens chegaram e decidiram descansar em um bordel antes de voltar para casa. Dentro do bordel, uma garota estava tocando música para impressionar seu mestre. Seu mestre mandou parar e disse que fazia tempo desde que a escolheu da farmácia, então por que ela não quer se apresentar cantando e dançando? A garota pediu 3 dias a mais para que ela pudesse aprender a dança e a cantar perfeitamente. Então, uma garota chegou e informou o mestre que a festa havia chegado. Ela ordenou que a garota Izil chamasse as meninas que eles estavam esperando. Ela também ordenou que Izil se preparasse. Ela disse que todos eram oficiais ignorantes, então ela só precisava encher os copos dos convidados. Depois de um tempo, o general e seus homens foram recebidos pelas meninas. Izil decidiu servir Yang enquanto pensava que ele parecia jovem e novo, ao contrário dos outros oficiais. Seu mestre servia o general, e Izil viu que todos estavam obcecados por mulheres, mas essa pessoa nem sequer mostrava um leve interesse nela. O general Quack ficou animado e disse para o mestre tirar todas as roupas complicadas. Ela sugeriu que fossem para outro quarto, mas na frente dele ela não tinha escolha a não ser tirar suas roupas. De volta à sua residência, Yun ficou feliz ao ver que John arrumou sua corda. Ele pensou que ninguém jamais havia feito tanto por ele antes e começou a ter um sentimento estranho. Ele então imaginou uma família com Yon, onde voltava do trabalho e era recebido por seus filhos. Enquanto isso, a madame perguntou a Ono sobre o general, pois deveria ter chegado hoje, mas Ono disse que o general parou em uma cidade próxima primeiro, e a madame entendeu o que ele quis dizer com isso. De volta ao general, ele olhou para a nova garota que estava com Yang e disse que ela parecia nova e ordenou que ela fosse até ele. Ele pegou o rosto dela e disse que Yang parecia não se interessar por ela, então ela deveria ir para o lado dele também. Mas antes que pudesse fazer algo, Yang se levantou e disse que tinha algo para dizer. Ele se desculpou com ele e disse que gostava daquela garota. O general perguntou se ele estava dizendo a verdade, então Yang puxou-lhe sol para ele e disse que realmente gostava dessa garota. O general começou a rir e pegou a mestra, dizendo que eles deveriam rolar e brincar nos cobertores. Depois de um tempo, Izil estava dentro com Yang, que perguntou por que ela trabalhava em um bordel. Ela respondeu que sua mãe também era uma Jessie, e um dos VIPs do bordel se apaixonou por sua mãe. No final, sua mãe deu à luz ao filho de Park, e esse bebê era ela. Sua mãe se tornou concubina de Park, e eles viviam em sua casa. No entanto, o ódio da avó deles cresceu dia a dia, e ela era espancada pelo filho de Park. Park não aguentava mais viver com eles e os enviou para o hospital do governo.
Felizmente, o Sr. Simiak os acolheu, mas, à medida que ela crescia, o olhar dele começou a mudar. Então, um dia, ele disse à sua mãe que a enviasse para o quarto dele. Rescuei que ela pergunta a Chamo se os bolos de arroz estão prontos para serem oferecidos. Chandler responde que estão prontos e pede para ela vir ver. Ela diz que a aderência dos bolos está se desenvolvendo muito bem sob a martelada intensa de Dallas. Madame olha para Dallas martelando os bolos e fica chocada ao ver seu corpo. Em retorno, ela se pergunta quando criança ele se torna tão viril. Então, ela ouviu algumas empregadas falando que Dallas dormia no moinho e seu órgão sexual era maior do que a berinjela. Então, ela imaginou Dallas sem suas roupas, mas depois sacudiu a cabeça. Depois de um tempo, Zoe estava no quintal e não se sentia bem. Ela então viu Dallas, que dizia que fazer bolos de arroz era cansativo. De repente, Uriah chegou e o abraçou por trás. Ela então lhe disse para ir com ela por um segundo, mas antes que pudessem ir a qualquer lugar, eles foram parados por Zoe. Ela perguntou para onde eles estavam indo e Uriah respondeu que ela queria aliviá-lo do cansaço. Mas Zoe furiosamente disse que um homem e uma mulher não são a mesma coisa, então ela não pode lavar as costas dele. Ela então diz a Dallas para ir com ela e enquanto eles estavam saindo, Uriah cerrava o punho em seu interior. Na sala de Zoe, Dallas perguntou se ela não tinha feito suas refeições, pois ela não estava parecendo bem. Ele tentou sair para chamar o médico, mas ela agarrou seu braço e falou para ele não ir e apenas ficar ao lado dela. Então, Dallas sentou-se e disse que, se houver algo que ele possa fazer para ajudar, por favor, comande-o porque ele prometeu ficar ao lado dela. Então ela olhou para ele com amor e pulou nele, começando a beijá-lo lentamente. Dallas a abraçou e Zoe pensou que, por causa dele abraçar fortemente, seu coração frio está derretendo com o calor. Ela empurrou-o para baixo e enquanto estava sentada em cima dele, começou a remover as roupas dele e dela ao mesmo tempo. Uriah foi encontrar a Madame e disse que a Lady Zoe parecia doente e não comeu uma única refeição desde a manhã. A Madame ficou preocupada depois de ouvir isso e correu rapidamente para encontrar Zoe, dizendo que não consegue lidar bem com doenças. Depois que ela saiu, Uriah sorriu pensando que agora Lady Zoe não poderá tentar Dallas a fazer algo estranho novamente. Depois de algum tempo, enquanto Zoe e Dallas estavam meio nus e estavam na posição de caugir, cheguei e chamei o nome dela pelo lado de fora. Ela pensou que devia ser por causa da doença e se perguntou se ainda estava dormindo. Então, lentamente abriu a porta e encontrou Zoe, que cobria o corpo dela. Zoe perguntou por que ela estava lá e a mãe respondeu que Uriah disse que ela estava doente e não conseguia nem mesmo comer uma refeição. Ao mesmo tempo, Dallas estava escondido no cobertor e estava olhando para o corpo dela por dentro. De repente, Zoe se assustou quando o pano que cobria seus seios caiu sozinho, e Dallas estava olhando para os seios dela e sua espada começou a crescer, fazendo com que seu corpo tremesse. A mãe perguntou se ela estava bem e ela respondeu sim. A mãe então disse a ela para melhorar logo, pois ela precisava ir pagar seus respeitos na região de Echelon. A mãe então disse para ela descansar um pouco e partir assim que ela sair. Zoe soltou um suspiro de alívio pensando que isso foi por pouco. Ela pensou que Dallas estava ali há pouco tempo e não sabia o que fazer com esse sentimento estranho. Enquanto isso, Dallas ficou chocado quando viu o pano cair e cobrir seu irmão. Então, sua espada começou a crescer e seu corpo tremia. Finalmente, a mãe perguntou se ela estava bem e ela respondeu que sim. Depois de um tempo, Zoe chegou lá e disse a Uriah que ela seria enviada embora como sua delegada. Ela acrescentou que Uriah seria designado para esta tarefa por pelo menos 10 dias e sua partida estava marcada para amanhã.